A quarta-feira foi novamente de movimentações decisivas para o Internacional no mercado de transferências. No treinamento, mais uma vez, a ausência de um jogador que está de saída do clube. Nico Hernandes deverá ser emprestado para o futebol argentino e não deve voltar a trabalhar no Parque Gigante. Enquanto isso, Johan foi apresentado. Falou sobre a sua infância colorada e sobre a relação que possui com Eduardo Cudê, que foi fundamental para a sua chegada ao estádio Beira-Rio. Obviamente, o assunto Borré também é pauta. Isto porque o próprio jogador comunicou ao River Plate que aceitou a proposta do Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos já está na Alemanha para ajustar os últimos detalhes e buscar o anúncio do jogador ainda nesta quinta-feira. Enquanto isso, o Inter teve outra negociação que se encerrou sem sucesso. Isto porque Fernando não vem ao Internacional, em função de uma tragédia que aconteceu em sua família. Thiago Maia vira a pauta e agora o Inter deverá atacar o jogador no Flamengo para buscar a contratação do volante. Esse é o Diário do Inter KTO, dessa quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento pela manhã que houve no CT Parque Gigante. Nessa quarta-feira, os jogadores treinaram apenas no período da manhã e a gente pôde perceber e acompanhar o aquecimento da atividade, tá? Que não teve grandes novidades e a maior das atividades a maior das novidades foi o Nico Hernandes, tá? O Nico Hernandes de novo não participou do treinamento, porque, segundo o Internacional, ele foi liberado para resolver questões pessoais. A informação, inclusive, que a gente teve é que o Nico Hernandes está liberado no restante da semana para resolver esses problemas pessoais. E ao longo do dia, na Argentina, surgiu a informação que pode ser a explicação de tudo isso. Nico Hernandes está fechando com o San Lorenzo da Argentina e deve ser reforço do clube de Almagro a partir dos próximos dias. O Inter está liberando o jogador por empréstimo de uma temporada e assim consegue aliviar um pouco a folha salarial e consegue também aliviar o limite de estrangeiros, já que o Inter já tinha extrapolado esse limite. Com a chegada do Alário, com a chegada que pode vir do Borré, a necessidade de liberar estrangeiros é maior ainda. E o Nico Hernandes é pelo menos o primeiro desses jogadores que está sendo liberado, tá? Nico Hernandes deve jogar no São Lourenço por empréstimo de uma temporada. Enquanto isso, ainda pela manhã, a gente teve a apresentação de Johan, meia, 30 anos, que estava no Atlético Mineiro e que chega agora no Internacional com contrato de 2 temporadas. Na apresentação, o Johan falou muito sobre a sua relação com o clube, porque ele disse que era colorado na infância. O Johan é de Chapecó, uma cidade que fica próxima do Rio Grande do Sul, tem muitos colorados por lá. E ele torcia para o Internacional na infância. Contou histórias de que a Libertadores de 2006 ele saía com o pai dele para ver em bares, em lugares na cidade e que não teve a oportunidade de vir para o Beira-Rio quando era criança e que agora realiza um sonho de moleque que é jogar no Internacional, jogar no estádio Beira-Rio. Além disso, Johan falou bastante sobre a sua relação com o técnico Eduardo Cudê, que trabalhou com ele no Atlético Mineiro e gostou muito de trabalhar com Johan, a ponto do próprio Eduardo Cudê ligar para Johan e falar sobre o projeto do Internacional que contava com ele e que esperava ele para o Inter. Eduardo Cudê foi uma peça-chave para que Johan jogasse no Internacional e ele falou sobre isso tudo na entrevista coletiva, tá? Avançando na pauta, à tarde desta quarta-feira, eu gravei 2 vídeos trazendo os últimos detalhes que haviam sobre a negociação com Rafael Borré, que pode ser fechada e anunciada nesta quinta-feira. Isto porque o presidente Alessandro Barcelos viajou para a Alemanha, já está lá, está se reunindo agora pela manhã com dirigentes do Werder Bremen para fechar o negócio e sair da Alemanha com Rafael Borré contratado, e a expectativa é que isso aconteça já na quinta-feira. Uma outra grande notícia que aconteceu ao longo do dia foi o comunicado de Rafael Borré para a direção do River Plate, informando que ele, Borré, aceita a proposta do Internacional
e que não joga no River Plate. A proposta do Internacional era de valores muito maiores, o Inter já está lá há bastante tempo e ele comunicou isso ao River Plate, que não pretende jogar no clube argentino e que vai jogar no Internacional. Significa que já está contratado? Ainda não, porque precisa fechar essa ponta com o Werder Bremen e o presidente Alessandro Barcelos está lá para fazer isso. E irá fazer, e Borré, ao que tudo indica, será jogador do Internacional. O otimismo é mais do que grande. Não se cogita no Beira-Rio a possibilidade de Borré não jogar no Inter, tá? Se Borré vem, quem não vem mais é Fernando. Volante, 36 anos, dos que estava no Sevilha. E que a gente trouxe nos últimos dias que tinha uma negociação fechada com o Internacional. Hoje veio a informação de que ele recusou a proposta do Internacional, voltou atrás e desmanchou o acerto verbal que havia feito, porque está acertando com o Vila Nova. Só que não é simplesmente isso. Existe um drama por trás dessa não vinda do Fernando para o Internacional, tá? O jogador comunicou ao Inter que precisa ficar em Goiânia, sua cidade natal, para ficar perto de sua família. Isto porque Fernando viveu, no fim deste ano, uma tragédia pessoal em sua família. Um acidente de carro com membros de sua família, sobrinhos, estavam neste carro, eram 4 pessoas. Um sobrinho dele faleceu neste acidente e um outro sobrinho ficou em grave estado de saúde. E isso abalou o jogador, por isso também ele pediu para sair do Sevilha na Espanha, rescindiu o contrato para poder voltar ao futebol brasileiro. E ele só chegou a Goiânia, onde tudo aconteceu, agora, para conversar com a família, para cuidar da família. E chegando lá, ele decidiu que, mais do que voltar para o Brasil, não seria interessante jogar em Porto Alegre. Era necessário ficar morando em Goiânia em função de todo este drama familiar que ele está vivendo. E aí ele optou por encerrar a carreira no Vila Nova. Ele vai fazer um contrato que obviamente é muito abaixo daquilo que ele ganhava no Sevilha. Ele ganhava acima de R$1 milhão. No Inter, o valor do salário dele seria de R$800 mil. No Vila Nova vai ser bem menos de 100 mil, tá? O teto é R$80 mil no Vila Nova. Então não é sobre dinheiro, é sobre esse drama familiar. Ele é ligado ao Vila Nova e assinou o contrato agora com o clube de Goiás e o Inter perdeu o volante. Falando do Inter e do time, o Inter vai agora buscar a contratação do Thiago Maia, volante do Flamengo, e que o Inter teve um encaminhamento com o jogador. O atleta quer vir para o Internacional, mas depende da liberação do Flamengo. E a primeira pedida do Flamengo foi alta. O Inter agora, nos próximos dias, com a oficialização do Fernando no Vila Nova, e o Fernando comunicou hoje ao Inter que não viria para Porto Alegre, que ficaria em Goiânia, o Inter vai atacar o Thiago Maia, vai fazer algum tipo de investimento para tentar contratar este jogador volante que agrada muito ao técnico Eduardo Cudê, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira, porque tem Copa São Paulo de futebol júnior, tá? A gente tem, por exemplo, Flamengo e Grêmio Audax. Odd do Flamengo 1.41. Tem também Vasco e Flamengo de Guarulhos. Odd do Vasco 1.68. Joga na KTO. Te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!